Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Estamos aqui com a nossa amiga Elaine, a nossa intérprete de hoje, e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. E aí eu gostaria de convidá-los a estarem aí organizando o espaço, não é? E antes de tudo, fazendo aquele pequeno processo simples que vocês já estão assim, sabe? Todos dando conta disso muito bem, que é apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí do lado esquerdo da sua tela. E aí aquele que tem o celular com o sistema Android aponta para o primeiro e o sistema iOS para o segundo. Vocês já estão craque nisso. Então, eu garanto que não tem ninguém mais com dificuldade. Mas se tiver, pede ajuda aí do coleguinha, do responsável, de qualquer pessoa que você sabe que vai lhe ajudar nesse sentido, tá bom? Então, hora de organizar o material escolar. Vocês saíram de uma aula de ciência maravilhosa e agora é aula de língua portuguesa. Então, passa aí as páginas do seu caderno e vamos a mais um momento de conhecimento. E é interessante, não é, essa organização do material e também essa parceria, escola e família, é uma parceria perfeita. Então, contamos sempre com os pais, os responsáveis, todos aqueles, não é, que estão em casa neste horário. Porque para uma boa concentração é necessário tranquilidade, não é? Nem sempre em nossa casa tem 2, 3 televisões. Às vezes só tem uma e essa precisa ser compartilhada com o estudante para que essa aula seja assistida. Então, eu acredito muito na parceria da escola com a família. Então, se a escola e a família andam juntos, esse aluno vai crescer e crescer muito. Então, conto com vocês, contamos com vocês. E aí, a nossa aula hoje, o tema é charge. Charge, vocês sabem o que é charge? A origem da charge? E aí? Charge é um gênero textual e assim, um gênero gostoso de ser estudado. Então, começa aí a pensar, não é, no que é charge. Será que você confunde a charge com outro gênero? Você sabe ou não sabe? Eu sempre falo que na nossa aula existe 3 grupos de alunos. Aqueles que estão assiduamente assistindo às aulas e sabem, conhecem os conteúdos, aqueles que viram e esqueceram, e aqueles que não se lembram, viram, mas não se lembram. E aí eu gostaria, antes de entrarmos no conteúdo, também apresentar a professora Viviane, que está no chat aí, interagindo com vocês, tá? Então, ela está aqui ligadinha e eu tenho certeza que ela vai dar um ótimo bom dia para vocês. Oi, gente, tudo certo com vocês? Eu tô aqui, sou eu que faço a comunicação da aula de hoje, tá certo? Então, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, algum comentário, deixar a sua dúvida, participar da nossa aula, narrando alguma experiência com a charge, se vocês gostam do gênero, se vocês já produziram, narrem aí, contem a historinha de vocês no chat, que eu vou estar aqui e eu faço a transmissão, o contato com a professora Adriana, tá certo? Ótimo, professora Viviane. Então, pessoal, é isso aí. Estamos esperando vocês, essa interação. Ela é maravilhosa. Então, esse aplicativo, esse canal, tudo foi preparado para vocês. Então, usem, abusem deste canal, né? Estejam aí, olha, ligadinhos, respondendo, perguntando, tá? Então, um abração para todos aqueles alunos e professores que estão interagindo, não é? Estão aí empenhados nesse processo de aprendizado. Então, esse processo faz parte de um grande crescimento. Vamos lá. Pensando na estrutura da charge, o que ela nos lembra? E aí? Lembra da história em quadrinhos? É parecido? O que vocês acham? O que
que são história em quadrinhos? Vocês sabem o que é história em quadrinhos? História em quadrinhos, ou HQs, são histórias narrativas que são contadas por meio de imagens e textos. Então, a história em quadrinhos, ela tem imagem e tem texto. E a charge? Será que tem imagem e texto também? O que vocês acham? As charges são curtas cenas com tom irônico ou não, que refletem sobre algum acontecimento ou situação social. Ela faz uma crítica por meio do humor. Então, a charge é um gênero, não é, muito usado para trazer, não é, gerar essa criticidade na população. Porque, às vezes, é um fato, né, minha gente? Nem todas as pessoas gostam de ler. Mas aí, quando vê um desenho que para eles são engraçados, a atenção imediatamente se volta para a imagem, muitas vezes. Então, a charge é um gênero textual usado para trazer uma crítica, às vezes, a algo que está acontecendo na nossa sociedade, mas de forma bem-humorada. Mas é só crítica? E aí, o que vocês acham? Esse gênero textual só serve para criticar? Vão pensando aí, colocando no chat, porque não é? Faz parte questionar, perguntar, faz parte do aprendizado tudo isso. E é um direito de vocês perguntarem, questionarem, tá? Então, começa a fazer essa linha, não é? Aí de raciocínio. História e quadrinho e charge é a mesma coisa? Tem a mesma, o mesmo significado? Faz o mesmo efeito quando escrita, quando produzida? Elas parecem diferentes, mas possuem algumas coisas em comum. Elas parecem diferentes, mas tem alguma coisa que é em comum entre a charge e a história em quadrinho. Vocês olham essa imagem aqui? Eles parecem, não é? Eles são quase do mesmo tamanho, não é? Mas tem cor diferente. Mas tem a mesma semelhança. Vamos lá. Os balões simbolizam os pensamentos dos personagens, não é? Então, os balões, tanto na história em quadrinho quanto na charge, eles têm esse papel de simbolizar o pensamento, não é, daquele personagem ou a personagem daquela charge ou daquela história em quadrinho. Também podem possuir uma sequência narrativa. Não é? Então, a charge ela pode ser apenas como um balãozinho, não é? Como também ela pode ter aquela sequência, não é, narrativa. Eu não sei se vocês já tiveram, eu adoro ler charge nos muros, acho muito legal, muito massa. Então, na nossa cidade, nós temos algumas charges pelos muros da cidade, não é? Aqui no Rio, Belo Horizonte, pelo menos cidades que eu já vi, não é? Essa expressão artística, não é? Misturada com esse gênero textual, assim, sendo exposto para todos que conseguem passar por aquele local. Eu acho fantástico, sabe? Uma habilidade ou um dom, como você achar que deve falar, né? Você tem essa liberdade e eu posso falar isso para vocês. Então, muito massa. Quem tem essa habilidade de fazer charge, olha, eu admiro muito. E utilizam também imagem, como eu falei para vocês. Eu trouxe até um exemplo para vocês quando passarem de ônibus ou passeando, não é, caminhando pela cidade, pelo bairro que vocês moram, não é, ou de repente no seu bairro não tenha, não é, nos muros, mas você pode de repente ir visitar um colega ou um parente e passar e aí observa o que está escrito no muro. E isso é prática de leitura, leia tudo, observe tudo, porque lá pode ter uma ideia legal. E aí, minha gente, incentivo mais uma vez a leitura,
não é? Leia e releia quantas vezes for necessário. Então, aqui nós temos, não é, um muro pintado. E aí, como falei para vocês, a charge pode vir com imagens e também balãozinhos expressando o pensamento desse personagem. Mas elas também são bem diferentes uma das outras, não é? Então, nem todas as charges são iguais. Então, nós temos aqui meninas de cabelo, não é? Loiro, de blusa azul, mas cada uma está vivenciando um tipo de emoção. Assim são as charges, tá? A charge precisa despertar a criticidade. Normalmente, aponta temas difíceis. Né? Então, às vezes, olha, isso é uma prática, não é constante e que é interessante na educação. E a educação, ela abrange todas as áreas da sociedade. Um país, ele não cresce sem educação. E aí nós estamos aqui fazendo um papel bem legal, não é? Professores na escola, pais e mães responsáveis na família, estamos aqui fazendo um papel essencial na sociedade, que é educar. Então, o papel que é nosso, ele não pode ser transferido para outras pessoas, ele é nosso. Então, quando se junta escola e família, olha, eu tenho esperança que muita coisa pode acontecer. Então, vamos lá fazer essa diferença, não é? Na vida de toda a sociedade. Então, primeiro atingimos a nossa casa, depois a nossa comunidade e depois o nosso bairro e depois o nosso estado e até o nosso país. Então, imaginem se todos nós que estamos engajados nessa missão estivermos com este pensamento, pais, responsáveis, escola, engajado pela educação dos nossos adolescentes, não é? Pré-adolescentes, crianças e jovens. Isso fica legal. Então, vamos lá. A charge, ela aponta esse problema, essa situação difícil, mas de uma forma bem humorada. As charges podem ser mais educativas. Olha aí, a charge, ela também serve para trazer princípios educativos, não é? Não só crítica. Justamente por apontar os problemas e propor comportamentos educativos, a charge é muito utilizada nos jornais e nas provas de interpretação de texto. Eu tenho certeza que vocês já encontraram aí nos simulados, nos exercícios de verificação da aprendizagem. Eu tenho certeza que a professora de vocês colocou uma charge lá como interpretação de texto para vocês. Então, ela tem um papel muito importante. Ela faz esse papel, não é, de gerar, não é, dar aquele clímax, não é? Quando o aluno vê a imagem e aí lê o que que isso aqui está dizendo, não é? Olha a interpretação de texto chegando, momento maravilhoso para o nosso cérebro. Então, vamos usar, praticar, não é? Essa interpretação e ler, conseguir interpretar, entender o humor daquela charge ou o que é que ela está nos ensinando. Já que existem textos verbais e não verbais, é necessário também interpretar as imagens. Então, nem toda charge tem textos. Muitas vezes é só imagem. E eu trouxe para vocês a do muro, onde só tinha mesmo ali a imagem, não é? Não tinha nenhum balãozinho seguindo, não é? E aí, professora Viviane, tem alguém interagindo aí, fazendo pergunta? Então, tem gente interagindo, sim, tem bastante gente assistindo a sua aula, professora. Tem gente que diz que está fazendo prova e assistindo a aula, eu não sei como, fiquei confusa, mas está aqui, a galera está acompanhando. Teve um aluno, o Igor, que respondeu não, acho que foi para a sua pergunta
sobre se a charge e as histórias em quadrinhos eram a mesma coisa, né? Então ele acertou, aí tem uma diferença grande, né? Porque a história em quadrinho é uma narrativa ficcionalizada, a charge ela é normalmente um apontamento social, que tem esse caráter mais crítico mesmo, que costuma questionar o que está acontecendo nos dias de hoje, assuntos complexos, temas sensíveis. Então tem essa diferença, o Igor acertou. No mais, tá tudo tranquilo. Muito legal essa interação, gente. Eu amo ver vocês assim interagindo, não é? Respondendo no chat. Continuem aí ligadinhos. Olha, você que está aí, Igor, não é isso? Igor, você está sendo super, não é? Porque está dando conta de uma avaliação e assistindo. Sim, sobre a charge. Luiz fazendo prova, Igor respondendo o questionamento. Então, esse momento é maravilhoso. Então, espero que vocês estejam aprendendo com o conteúdo. Observem a imagem. Então, nós temos aqui este momento de... Eu trouxe uma imagem de fácil interpretação, não é, minha gente? Porque quando nós olhamos para uma imagem dessa, conseguimos interpretar facilmente, não é? Nós temos aqui uma árvore verde frondosa e temos outras cortadas, só tronco, não é? E aí esta imagem, quando conseguimos olhar para ela, imediatamente a nossa mente, ela nos remete ao que está acontecendo com a Amazônia, não é? Todo o desmatamento que nós temos, todo desmatamento florestal, não é? Na Amazônia. E aí, aqui é um tema que pode dar várias charges, podemos criar várias charges, não é? E aí vocês podem usar a imaginação de vocês e criarem, não é? Outras imagens e trazer uma reflexão, uma criticidade dentro deste tema. Precisamos pensar o que a imagem retrata, não é? Como falei para vocês, qual o impacto que ela causa no público, a que ela nos remete. E aí? É um impacto chocante, não é? E podemos pensar aqui qual a emoção que causa em nós. É indignação, não é? Tristeza também, não é? Não ficamos felizes, não é? Quando vimos uma imagem dessa, mas é necessário, porque é a partir de certos sentimentos que tomamos algumas medidas, não é? Tomamos algumas iniciativas. E que tal pensarmos na iniciativa de regar uma plantinha que está aí morrendo na sua casa, de plantar uma árvore. Se você não tem um espaço para uma árvore, você pode plantar uma plantinha, né? Uma suculenta na sua casa, ter uma plantinha verde ali. Vocês sabiam que as plantas, elas purificam o ambiente? E é muito legal. Então, se não podemos fazer algo gigantesco, podemos fazer algo que parece pequeno, mas tem um significado muito grande para nós. Então, eu incentivo vocês a estarem cuidando das plantinhas que estão ao seu redor, seja dentro da sua casa ou fora, né, no espaço que você tem fora do seu ambiente, né, familiar. Se você vê uma plantinha lá seca, que tal pegar uma aguinha e colocar nela? Isso também é se importar. Então, vamos seguindo. Será que temos alguma dificuldade em interpretar a charge? E aí? Informação rápida, linguagem atrativa, alto padrão de uso da linguagem, a comunicação se tornou mais complexa? O que é que vocês acham? Ou será que o ruído do mundo moderno não nos permite consumir a voz do outro de forma consciente? Por isso usamos imagens. E aí? Boa reflexão, não é mesmo? E aí, muitas vezes, olhamos uma charge e achamos que é tão complexa
E aí não nos permitimos parar e analisar aquele pensamento, ou só aquela imagem que o cartunista, né, aquele autor da charge fez. Que tal você parar, não é, nós pararmos e refletirmos, né? Não, se você vê algo escrito, eu não gosto de ler, não vou ler, vou só observar a imagem. Leia, interprete. Você está tendo uma ótima oportunidade. Além das imagens, outro ponto importante é a aproximação dos memes e das charges à oralidade. Fala informal, não utilização da norma padrão, neologismo. E aí vocês sabem o que é neologismo? Então, nas charges, nos memes, há uma liberdade de criar, não é, esses balões sem utilização da língua padrão, não é, da norma padrão. E aí podemos usar a linguagem coloquial, não é, palavras às vezes criadas, não é? Uma variação linguística, você pode fazer o uso da variação linguística de diferentes formas, não é? Então, você tem essa liberdade. E aí, para vocês, isso se torna algo legal ou algo que não faz a diferença porque a charge não é um gênero que te atrai? Então, às vezes, nós podemos aprender muito com algo que parece não ser tão interessante. Mas quando nos permitimos esse contato, não é? É interessante o que acontece conosco. Acontece crescimento, conhecimento. Então, nem tudo sempre é tão agradável para nós. Mas quando começamos a fazer, olha, descobrimos, né, temos emoções incríveis. Então, vamos lá. Neologismo é uma palavra recém-criada que passa a compor a língua, ou a palavra que assume outro valor semântico diante de determinado contexto. E aí eu trouxe um exemplo, né, uma linguagem assim usada muito no meio dos adolescentes e jovens, né? Eu tenho uma queda por você. Um exemplo, queda. Queda vem do verbo cair, né? Queda, ressignificação, não é? Tem um sentimento, não é? Por você. O valor semântico, não é? É esse por aí, é esse aí. Ela é o seu crush, não é? É um empréstimo. E aí, professora Viviane, você quer falar alguma coisa aí com os alunos? Eles estão interagindo. Eu estou aqui acompanhando a sua aula, refletindo sobre como a gente utiliza as imagens, né? Nem sempre a charge, ela vem acompanhada de texto escrito. Às vezes ela pode ser composta apenas por imagens. E aí a própria imagem, né? A sequência de imagens vai contar uma historinha para a gente, vai despertar essa criticidade. E aí você estava falando sobre neologismo, que é a criação de palavras novas, né? De diversas formas, e eu tô aqui perguntando para eles se eles já inventaram alguma palavra, né? Até agora ninguém falou nada, mas se falar eu respondo aqui para você. Então, pessoal, aproveita essa liberdade onde vocês podem usar a variação linguística, né, para a criação de charges, né? Utilize esse gênero, ele é muito legal. Então, concluímos dizendo que charge é um desenho humorístico com ou sem legenda ou balão, geralmente veiculado pela imprensa e tendo por tema algum acontecimento social. Então, toda vez que você colocar os olhos numa charge, seja no muro, seja num simulado que o seu professor aí na escola fizer para você, ou no seu livro, ou em uma revista, de alguma forma, não é? Leia, tente interpretar. Esse é um momento único de crescimento que é seu. Então, se você se desafiar a ler, vai vir crescimento sim, e entendimento também. Agora é sua vez. Crie uma charge
com imagens, usando o tema que você achar interessante. Nessa aula de hoje, nós tivemos a oportunidade, não é, de ver uma imagem, onde eu comentei um pouco com vocês, de certa forma, não é? Levei vocês a uma reflexão, qual o sentimento que é gerado em vocês, em nós, quando vemos uma árvore e outras cortadas. Então, foi um tema que eu trouxe para vocês, mas tem vários temas bem legais que vocês podem desenvolver, não é? Criar charges interessantes. Então, pense em você e pense no outro, porque quem sabe o que pode ser causado no outro que lê a sua charge e observar o seu desenho. Então, contamos com essa interação, não é? De conhecimento. Hoje eu estou dando aula para vocês e quem sabe lá na frente, não é, professora Viviane, esses alunos não serão os futuros professores. Comecem desde já, tá? A criar charge e aí tem um grande futuro promissor para vocês. Tem alguém interagindo aí, professora? Então, eu fiz a pergunta, né, se os alunos já tinham criado alguma palavra, um aluno respondeu que sim, o Victor. Aí eu perguntei qual foi a palavra, mas ele não me respondeu ainda. Então, Victor, se não der tempo de responder nessa aula, vai lá no YouTube e deixa lá o comentário dizendo qual foi a palavra que você inventou. A gente quer conhecer, quem sabe a gente não começa a usar a sua palavra inventada, tá certo? Então é isso, gente. A professora Adriana resumiu bem aí a charge, o gênero textual, né? Como ele se comporta. Então, quando a gente quer despertar não só uma atenção crítica da sociedade para uma questão importante, para um tema sensível, como ela falou, por exemplo, do desmatamento. Então, eu posso construir uma narrativa que, através de imagens e texto, que conte aí, que faça esse movimento de reflexão. Já que a charge ela também pode ser educativa. Então, através dela, eu consigo conscientizar as pessoas de que o desmatamento é uma questão séria, por exemplo. E aí, o meu texto vai reverberar socialmente com muito poder, tá certo? Eu vou me despedindo por aqui, a professora Adriana vai se despedir de vocês também. E não se esqueçam de que o chat é para vocês. Então, interajam à vontade no chat e deixem o seu comentário lá também no YouTube, tá certo? Volto com você, Adri. Então, é isso aí, professora Viviane. Nós estamos terminando a nossa aula, mas assiste a próxima, tá? Então, é uma alegria estar com vocês todos os dias. Então, tchau, pessoal. Até a próxima.